Meu irmão, minha irmã, você que está aqui acompanhando, seguindo esses vídeos ou que está vendo pela primeira vez, já gravamos 2 vídeos, né? Nós falamos da importância da pastoral vocacional, nós falamos das vocações gerais e as vocações específicas, e hoje eu quero falar com você sobre a juventude, sobre os nossos jovens. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a intercessão da Virgem Maria, que ela interceda por nós, pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, pelas nossas crianças. Que Nossa Senhora interceda por toda a Igreja, por todos nós, para que saibamos compreender, acolher e ajudar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, para me ajudar nesse vídeo, nessa formação, nessa terceira formação nossa, eu fui atrás de um documento da exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco, chamada Christus Vivit, Cristo vive, dedicada, né, para os jovens, para todo o povo de Deus, né? Então, se você já leu, você vai compreender com muito mais facilidade. Se você ainda não teve contato com esse texto, com esse documento, vale muito a pena. Depois do sínodo, lá em 2019, 18, 19, se não me engano, o Papa elaborou, né, redigiu esse texto maravilhoso, esse livro, que nos ajuda demais a compreender, a rezar, a acolher, a acompanhar os nossos jovens. Ajuda demais na nossa vida pastoral. E para fazer esse contexto, eu vou pegar aqui no número 71. E vou lendo algumas partes do documento e vou comentando com vocês. Vocês vão ver que riqueza que é esse documento. Vale muito a pena. O Papa diz assim, olha só, no número 71. A juventude não é algo que se pode analisar de forma abstrata. Na realidade, a juventude não existe. Existem jovens com suas vidas concretas. No mundo de hoje, cheio de progressos, muitas dessas vidas estão expostas ao sofrimento e à manipulação. Pensa nos jovens que você conhece. Seus filhos, seus sobrinhos, seus catequizandos. Pare e pensa na vida de cada um. Os conflitos, a família, os desafios pessoais, familiares, do setor onde eles moram, da rua, da cidade, da escola. Jovens, pessoas concretas. São esses os jovens. Deus chama a juventude. Não, Deus não chama. Deus chama cada um, de modo muito individual. Deus nos alcança de modo muito particular. Por isso, o contato pessoal é tão importante no acompanhamento dos nossos jovens. Então vamos lá, olha só. O Papa diz mais alguma coisa aqui para nós no número 73. Muitos jovens desses sofrimentos, né? Muitos jovens são ideologizados, usados e aproveitados como bucha de canhão ou como força de choque para destruir, intimidar ou ridicularizar os outros. Amados irmãos, não podemos pensar que quando um jovem nos desafia na igreja, na família, nos valores, não podemos pensar que aquilo partiu só dele. Existe um contexto que molda, que forma, que alimenta a mente e o coração dos nossos jovens.
Número 74. Todavia, são mais numerosos no mundo os jovens que sofrem formas de marginalização e exclusão social por motivo religioso, ético ou econômico. Lembramos a difícil situação de adolescentes e jovens que engravidam, a praga do aborto, assim como a propagação do HIV, as várias formas de dependência, drogas, jogos de azar, pornografia e etc. E a situação das crianças e dos jovens de rua, que não têm casa, nem família, nem recursos econômicos. E aí podemos pensar, jovens que foram abandonados pelos pais, criados pelos avós, criados pelos tios, jovens que não conhecem o pai, jovens que não têm no contexto familiar bons exemplos de virtudes cristãs, de virtudes cristãs católicas. Vítimas. No número 77. Às vezes, a dor de alguns jovens é muito dilacerante. É uma dor que não se pode expressar com palavras. E aí eu abro um parêntese, e eles reagem de várias formas. Crises emocionais, psicológicas, brigas, drogas, bebida, e aí vai. Se entregam a relações afetivas e sexuais desordenadas. Por quê? Porque às vezes a dor de alguns jovens é muito dilacerante. É uma dor que não se pode expressar com palavras. É uma dor que nos golpeia. Esses jovens só podemos dizer a Deus que sofrem muito. Esses jovens só podem dizer a Deus que sofrem muito, que lhes custa demais seguir em frente, que já não creem em ninguém. Mas nesse grito de partir o coração estão presentes as palavras de Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Há jovens que puderam fazer o seu caminho na vida porque lhes chegou essa promessa. Oxalá tenha sempre uma comunidade cristã próxima de um jovem que sofre, para que possa ressoar essas palavras com gestos, abraços e ajuda concreta. Amados irmãos, olha só, no 79, a cultura atual apresenta um modelo de pessoa muito associado à imagem do jovem. Por isso as pessoas têm cada vez mais dificuldade de envelhecer e envelhecer bem, né? Porque buscam muitas vezes uma juventude ideal, né? Que nem no tempo da juventude não viveu. Número 80. Alguns jovens sentem as tradições familiares como opressoras e fogem delas, impulsionados por uma cultura globalizada que às vezes os deixa sem pontos de referência. Quer ver mais outra coisa? 81. Em um mundo que enfatiza excessivamente a sexualidade, é difícil manter uma boa relação com o próprio corpo e viver serenamente as relações afetivas. É claro que é difícil. Somos bombardeados com uma ideia sobre sexualidade, sobre valores, sobre o cristianismo, às vezes tão negativa, tão destrutiva. Outro ponto interessante aqui, posso continuar até no 81, olha só. Por isso e por outras razões, a moral sexual é muitas vezes causa de incompreensão e distanciamento da igreja, já que se percebe como um espaço de julgamento e condenação. Muitos dos nossos jovens, muitos dos nossos adultos se vão por essa ideia. Ao mesmo tempo, os jovens expressam um desejo explícito de confrontar-se sobre as questões relativas à diferença entre a identidade masculina e feminina, a reciprocidade entre homem e mulher, a homossexualidade.
Cada vez mais, os nossos jovens são instigados por essas vias. 83. Jesus se faz presente nessas cruzes dos jovens, para oferecer-lhes sua amizade, seu alívio, sua companhia que cura. E a igreja quer ser seu instrumento nesse caminho, para a restauração interior e a paz do coração. Meus irmãos, Jesus Cristo. Olha que interessante, quando o Papa Francisco é muito corajoso de colocar tudo isso, muito ousado. Ele diz no número 39 o seguinte: para muitos jovens, Deus, a religião e a igreja são palavras vazias. Por outro lado, são sensíveis à figura de Jesus, quando é apresentada de forma atraente e eficaz. Então, o mais importante para falar para os jovens, para apresentar para os jovens, para testemunhar para os jovens, é Jesus Cristo. E o nosso testemunho de seguimento a Jesus Cristo. Nossos jovens precisam conhecer Jesus, o amor de Deus, se sentirem amados por Deus. Existe um Deus que cuida, que se preocupa com eles. Se ninguém mais valoriza, se ninguém mais dá crédito, se a família... Existe um Deus e age concretamente e fala conosco, fala com cada jovem. Nós, amados irmãos, precisamos estar convictos disso. Para testemunhar, para mostrar isso, levar os jovens a terem esse encontro com o Senhor, esse encontro verdadeiro. Só depois desse encontro com Jesus, desse amor de Deus, depois de se apaixonar pelo Senhor e querer fazer a vontade de Deus, é que o jovem vai pensar se Deus o chama, se a vontade de Deus para a sua vida é o matrimônio, é o sacerdócio, é a vida religiosa, é ajudar na catequese, é ser ministro da Eucaristia, é ser catequista, seja lá o que for, ou um bom engenheiro, um bom médico, um bom professor. O mais fundamental é Jesus Cristo. É encontrar o Senhor, o seu amor, que entra na realidade dele, que conhece os seus sofrimentos, que está pronto para perdoar, para reorganizar as coisas. Nossa igreja deve cada vez mais oferecer Jesus Cristo. E o encantamento com o Senhor, o encontro com o Senhor, vai terminar de balizar as coisas. Olha só o que o Papa Francisco diz no número 40. No sínodo que foi feito, antes do livro, reconheceu-se que um grande número de jovens, por razões bem distintas, não pedem nada à igreja porque não a consideram significativa para a sua existência. Alguns, inclusive, pedem para serem deixados em paz, já que sentem sua presença como incômoda e até mesmo irritante. Esse pedido, com frequência, não nasce de um desprezo acrítico ou impulsivo, mas fundamenta suas raízes em motivos sérios e compreensíveis. Aí, 2 pontos, o Papa Francisco continua. Os escândalos sexuais e econômicos, a falta de preparação dos ministros ordenados, que não sabem capacitar adequadamente a sensibilidade dos jovens, o pouco cuidado da preparação da homilia e na explicação da palavra de Deus, o papel passivo atribuído aos jovens dentro da comunidade cristã, a dificuldade da igreja para dar razão de suas posições doutrinais e éticas à sociedade contemporânea. Tá vendo? Por isso, meus irmãos, a primeira coisa, ter nós mesmos que estamos nos formando esse encontro com Jesus. Amor ao Senhor. O amor dele me alcançou e me chamou para uma vocação, me chama para gastar a minha vida. Deus quer me levar para o céu
moldando a minha vida, me convertendo, me santificando através do matrimônio, do sacerdócio, da vida religiosa, desse serviço na comunidade, seja lá qual for. Ok. Agora, precisamos mostrar para os jovens Jesus Cristo, seu amor. O Papa Francisco não colocou aqui, mas eu posso acrescentar. Uma coisa que escandaliza muito os nossos jovens e toda a sociedade é a nossa dificuldade de união na igreja em tantas situações, né? As fofocas, as picuinhas, falar mal do padre, falar mal uns dos outros, a dificuldade por obedecer e acolher o novo, a novidade. Às vezes, nossas comunidades, nós nos apegamos demais a certas tradições que nós chamamos de tradições, mas que não faz parte da tradição da igreja. É um costume ali. E quando chega alguém com uma novidade, quando chega um jovem com uma ideia diferente, a gente barra. Amados irmãos, peçamos a Deus que nos ajude a acolher os jovens, ir ao encontro, como o Papa Francisco fala, uma igreja em saída, que não tenha medo de falar de Deus, de Jesus Cristo para os jovens. Não tenhamos medo de conversar sobre Jesus. Você, os jovens que você conhece, em vários ambientes onde você estiver, fale de Jesus para esses jovens. Para isso precisamos ler a Bíblia, precisamos conhecer a palavra, precisamos conhecer o que os santos escreveram e contaram das suas experiências com Jesus. Precisamos nos formar, estar em intimidade com Jesus Cristo, para quando a oportunidade aparecer, eu falar de Jesus, apresentar Jesus, falar do amor de Jesus, de modo concreto na vida do jovem, de modo concreto. Que Deus nos ajude a acolher e acompanhar os nossos jovens. É Deus quem confia a vocação, é Deus quem chama, é Deus, sejamos fiéis no pouco e Deus confiará mais. Então, amados irmãos, façamos o que o Papa Francisco nos pede. Ele diz já no número 1, Cristo vive. Jovem, Cristo vive e te quer vivo, te ama, te salvou e te quer vivo. No número 2, e Ele está em ti. Seja qual for a situação que você tenha vivido, seja lá qual for a experiência traumática ou que você tenha passado, vivido, Ele está em você e te chama para um recomeço. Ele está em ti, Ele está contigo e nunca te abandonará. Por mais que te distancies, Ele está, ali está o ressuscitado, chamando-te e esperando-te para começar de novo. Quando te sentires envelhecido pela tristeza, ressentimentos, medos, dúvidas ou fracassos, Ele estará ali para te devolver a força e a esperança. Você que está me acompanhando, me assistindo, está convencido disso? De que Deus está aí com você? Pronto para reavivar a tua vida, as tuas forças? Sim? Ótimo. Testemunhe isso. Porque muitos jovens, antes de ouvirem o chamado, você quer ser padre, você quer ser freira, esse namoro está caminhando para o casamento, você quer ser catequista? Antes dessas perguntas, existe uma pergunta mais fundamental. Você já falou com Jesus hoje? Você já ouviu Jesus falando com você hoje? Você acha que é possível Jesus falar com você? Você conhece Jesus Cristo? Sabe a sua vida? Teve uma vez que ele encontrou um cego, e aí, entende? Uma parábola, um filho pródigo, o Zaqueu da vida, uma passagem bíblica, uma palavra, puxa o assunto e traz para Jesus. E traz para Jesus, levemos para Jesus. E para terminar, no número 35, deixa eu encontrar aqui. No número 35, peçamos ao Senhor que livre a igreja dos que querem envelhecê-la, mantê-la no passado, detê-la,
torná-la imóvel. Também peçamos para que Deus, para livrá-la de outra tentação. Acreditar que é jovem porque ela cede a tudo que o mundo oferece. Acreditar que se renova porque esconde sua mensagem e imita os outros. Não! O Papa Francisco diz não para nenhuma dessas duas situações. A igreja, é jovem quando é ela mesma, quando reconhece a força sempre nova da palavra de Deus, da Eucaristia, da presença de Cristo e da força do seu Espírito cada dia. É jovem quando é capaz de retornar continuamente à sua fonte, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, apeguemo-nos ao Senhor sem medo e peçamos ao Senhor que nos ajude a levar os nossos jovens para Jesus Cristo. Todas as oportunidades que aparecerem na paróquia, se as oportunidades não aparecerem, criemos, sejamos criativos, peçamos ao Senhor, sejamos ousados e vamos ao encontro dos nossos jovens. Vamos ao encontro dos nossos jovens, porque Cristo vive e quer todos nós e a nossa juventude, de modo ainda mais especial, viva, pronta para responder ao chamado de Deus, seja esse chamado qual for. Rezemos a nossa ação vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do Reino em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Mãe da Santa Esperança, rogai por nós. Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, com a graça de Deus.